Olá, grande alma, o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você, dando aqui continuidade a esse projeto de perguntas e respostas sobre karma. E vamos inaugurar aqui, então, a 34ª pergunta a respeito desse tema tão interessante. E a 34ª pergunta é uma pergunta também que nos envolve e nos provoca bastante reflexão. Bem, a 34ª é o seguinte: bem, por que vemos pessoas boas e puras sofrendo muito neste mundo? Vamos lá. O fado, ou seja, o fardo, ele que é posto em vida para que nós possamos vir a gastar, né? O fardo que nós trazemos nessa existência, ele não é absolutamente rígido, como a gente viu. Existem 3 espécies de karmas que são é, descarregados nessa existência. Existe o karma determinado, existe o karma semideterminado e existe o karma flexível. Por exemplo, uma das coisas que deve ficar bem clara: em nenhuma filosofia ou nenhuma escola de esoterismo, em nenhum ponto o suicídio está no karma de alguém. Nada. A linha do suicídio nunca pertence à linha do karma. Ou seja, jamais a pessoa encarna tendo essa consequência como inevitável. Porém, a gente sabe o que acontece. Que possam vir circunstâncias visíveis e invisíveis, angústias e pesares, que possam levar a pessoa a uma situação até mesmo de incapacidade, né? Que tornam a carga impossível de carregar. Porém, jamais o suicídio está na linha kármica de alguém. E aí, naturalmente, aquela carga que para ela, em razão das dificuldades dela, era por demais impossível, ela acaba tendo por consequência esse tipo de ação. Então, e aí temos também o karma de uma pessoa também, o nosso karma, ele pode ser também alterado por pessoas outras que nós não temos relação e que não necessariamente estavam direcionadas e conectadas à nossa existência nessa vida. Assim como também, por exemplo, imagine que você encarna nesse país, no Brasil, você está aqui no Brasil, então se você encarnou nesse país, num determinado estado, pertencente a uma determinada raça, havia uma razão de ser dos senhores do karma que organizou para que você possa cumprir essas atividades. E de repente, por algum momento, alguma circunstância da sua vida, como acontece muitas vezes, você resolve ir para outro país, viver uma outra experiência por qualquer motivo, né? Isso a princípio não estava, foi um ato seu que de repente você quis fazer esse movimento. E lá nesse outro país, você acaba encontrando um instrutor espiritual, né? Pode ser de qualquer linha, um instrutor espiritual que não estava, que não veio, digamos assim, pré-determinado ao seu encontro, mas que por esse ato inusitado e disruptivo que você teve, acabou tendo a presença com ele e através dessa presença fez com que você também mudasse, criando para você mesmo uma nova oportunidade. Pois bem, há também uma que a gente deve lembrar, que nós temos aquilo que se chama de um bolsão kármico, né? Ou em sânscrito que se chama sanchita, que é a provisão kármica. Então, nós temos uma bolsa, ou seja, um grande bolsão kármico, onde a cada encarnação os senhores do karma apuram um pouco desse bolsão, que chama o paradibha, ou seja, aquele karma que deve ser descarregado nessa existência, para que a gente possa vir e, digamos assim, ir consumindo aos poucos, pagando e quitando essas ações que vão sendo postas em andamento. Então, todos nós temos uma certa provisão. E o que é importante disso tudo? Quanto mais cedo nós pormos e entendermos a linha da existência e nos alinharmos com a linha evolutiva da existência, tomando para si as rédeas da própria evolução, mais rápido nós vamos conseguir obter a libertação dessas ações, a libertação desses débitos, dessas consequências geradas pelo mau karma. E aí nós poderemos erradicar deliberadamente esse mal a fim de que nós possamos nos tornar um canal cada vez mais limpo de manifestação do amor divino e assim os senhores do karma, percebendo a ardência e a urgência em que você está pondo em movimento o seu desejo de liberação, pode fazer em seu benefício o quê? Acelerar o resgate. E é aí que muitas vezes, em algumas situações,
nós podemos ver pessoas muito boas sofrendo de grandes agonias, porque, em benefício delas, os senhores do karma estão acelerando o progresso que deveriam ser pagas, por exemplo, em 50 encarnações, eles estão acelerando esse resgate, e aí para ser quitadas em uma, duas ou até mesmo 3 encarnações. Então você imagina que aquilo que deveria ser descarregado dentro desse exemplo em 50 encarnações, ao ser comprimido para 3 encarnações, naturalmente nessas 3 encarnações os desafios serão mais intensos, mais pesados, mais contundentes naquela existência. Então, a gente percebe que muitas vezes almas muito puras e diligentes parecem sofrer mais porque elas estão, na verdade, fazendo um progresso acelerado a fim de quitar com rapidez os seus débitos, a fim de que sejam esses débitos retirados do caminho e o processo evolutivo de libertação possa acontecer mais rapidamente. Então é isso, grande alma, o Deus que há em mim, saúde o Deus que há em você, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.